falaremos sobre cuidado domiciliar do idoso. O cuidado domiciliar pode ser uma oportunidade significativa para que a autonomia do indivíduo e da família concretize-se, já que o cuidado no domicílio do usuário, paciente, cliente e família é uma ação e atitude, pois mais do que um fazer, é um momento em que a enfermeira está vivenciando com o indivíduo e a família situações de saúde e doença. A equipe multidisciplinar tem papel de facilitadora do processo de ajudar o indivíduo e sua família a se autodeterminarem para o cuidado de si com inúmeras estratégias, incluindo a educação e o advogar, assim como o gerenciar o caso do paciente e familiares. O processo de educação em saúde deve ser implementado no cuidado domiciliar, envolvendo o ensino do autocuidado, assim como dos cuidados e/ou família. O idoso deve ter autonomia e, para isso, a família e o cuidador têm a responsabilidade e devem ter a habilidade para suportar as mudanças até da própria dinâmica familiar. A equipe multiprofissional deve estar atenta e preparada para ter um relacionamento interpessoal em relação aos idosos, familiares e cuidadores. Pensando na existência domiciliar, por exemplo, as bases do trabalho no domicílio são o paciente, a família, o contexto domiciliar e os cuidadores. O trabalho sistematizado e acentuado por comunicação ética e profundo respeito humano pela vivência das famílias. É também para empreender os melhores cuidados de saúde às pessoas e seus relacionamentos, em seu local mais íntimo e privado da existência, o lar. Cabe lembrar que a organização do serviço deve estar centralizada nas metas, na efetividade e eficácia, preconizando atividades que se traduzem por quantas vezes determinada ação é realizada ou quem realizou. O domicílio, o idoso e sua família devem ser percebidos como integrantes de um contexto que é muito mais do que um espaço físico. Eles devem ser percebidos com um significado mais amplo, pois é um conjunto de coisas, eventos e seres humanos correlacionados entre si e, de certo modo, cujas entidades representam caráter particular e interferente, mútuo e simultâneo. O contexto familiar engloba questões sociais, econômicas, culturais e relacionais que adquirem uma perspectiva especial, a qual deve ser observada pelo enfermeiro ao realizar o cuidado domiciliar. O sucesso do cuidado ao idoso está em olhar o indivíduo e sua família em seu contexto, visualizando e considerando seu meio social, suas inserções, seu local de moradia, seus hábitos e relações e qualquer outra coisa ou situação que façam parte do seu existir e estar no mundo. O cuidado envolve a família e sua vida doméstica e a inserção na dinâmica política e econômica da sociedade como um todo, reforçando os laços sociais e as redes de solidariedade de cada comunidade. Deve-se ter em mente que é necessário ensinar a família a realizar procedimentos e eles devem ser simples, fazendo parte do arcabouço de cuidados de vida diários e não de cunho técnico-científico de qualquer profissão. Exemplo, tratamento de feridas, uso de catéteres e sonda, limpeza de vias aéreas e outros. Cabe aos profissionais ofertar a possibilidade de capacitação do cuidador e da família ao cuidado, porém, deve-se estar sempre atento ao que pode ou não delegar ou ensinar. O idoso e sua família são senhores de suas escolhas, por isso é necessário propiciar condições materiais e emocionais para fazê-las. Um bom treinamento é essencial ao cuidador, mas para assegurar que esse trabalho seja eficaz e de qualidade para o doente, a equipe que o treinou deve supervisioná-lo rotineiramente. O relacionamento entre cuidador, idoso e familiares é particularmente um dos maiores desafios, pois é no seu desenvolvimento que se constrói a possibilidade de autonomia. É necessário delegar à família e ao cuidador o cuidado, mas para isso é preciso que em um primeiro momento essa família seja instrumentalizada a cuidar e que haja cuidados especiais por parte dos profissionais da saúde e depois o ensino do cuidado ao indivíduo.
Existem muitos tipos de cursos para cuidadores. Antes, todos eram feitos mais ou menos de maneira informal e a maioria destinava-se à orientação de cuidadores familiares. Apenas mais recentemente vem acontecendo uma discussão mais intensa sobre a formação do cuidador profissional. O primeiro indicativo formal nesse sentido foi a publicação em 2002 da Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, incluindo o cuidador de idosos como ocupação, do Código 5162/10, e atribuindo o auxílio no desempenho de ações complementares à execução eficaz das diferentes atividades de vida diária. A execução desse tipo de cuidado não é inata e, portanto, requer treinamento. É necessária, sim, uma orientação geral para a formação dos cuidadores que se adapte às necessidades de cada região. Somente desse modo será possível formar um grupo mais ou menos homogêneo em futuro não muito distante. Permitir que o cuidador passe de ocupação à profissão, reconhecida e regulamentada.